Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre algumas das políticas públicas que são implementadas pela Secretaria de Assistência Social aqui de Francisco Beltrão. A nossa entrevistada é a Nádia Bonato, ela que é a titular da pasta e vai detalhar alguns desses serviços que são oferecidos para a população aqui do município. Você acompanha essa entrevista logo após o intervalo, não saia daí. A FUBRA sempre com você. Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra a FUBRA, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, de grupos organizados, cooperativas e que também mostra um pouco da atuação tanto da iniciativa privada quanto do setor público aqui de Francisco Beltrão e da região sudoeste do Paraná. E nesta semana, a nossa entrevista é com a secretária Nádia Bonato, ela que é a titular da pasta de assistência social aqui de Francisco Beltrão, e a gente vai falar um pouco sobre a atuação da secretaria, que eu acho que é bem abrangente, né, Nádia? Tem muito projeto, muito programa, muita atividade sendo realizada pela pasta aqui no nosso município, e a gente vai falar um pouco sobre toda essa atuação da Secretaria de Assistência Social. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Inicialmente eu queria que você apresentasse, eu acho que até para o nosso telespectador, um pouco do que é a estrutura da Secretaria de Assistência Social aqui de Francisco Beltrão, né? Tanto em termos de profissionais quanto de presença, né, na cidade, no interior. Obrigada pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Tendo em vista que a gente teve bastante mudanças, né, aperfeiçoamento dentro da política da assistência social aqui no município, né? Isso tudo a gente se deve, assim, primeiramente à gestão pública de ter esse entendimento, dessa sensibilidade que nós poderíamos estar organizando de acordo como é preconizado, né? Para com isso ser mais objetivo, ter mais eficácia lá no atendimento na ponta com as famílias. Então houve muita participação dos técnicos, né? De todos os profissionais, então construímos junto, né, essas mudanças e tivemos a liberdade e o apoio, né, da administração para estar fazendo tais ajustes, porque às vezes algumas mudanças demoram um pouquinho para ter o entendimento, então tem um certo impacto. A gente tentou sempre fazer de maneira mais suave possível, né, sempre atendendo e comunicando ao usuário, né, mas de todo modo tem algumas coisas que não agrada a mudança, né, isso é inerente do ser humano, né, tanto dos nossos usuários quanto dos profissionais também, né, às vezes uma resistência à mudança. Mas foi feito o que precisou ser feito e sempre pensando, né, em melhor atender lá os nossos usuários. Então a gente reorganizou os serviços de convivência para atender o público-alvo, para estar tratando, né, das demandas, né, das tratativas que precisa ser conversada com essas crianças e adolescentes que estão em famílias em situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa atender essas crianças e adolescentes e precisa falar sobre alguns assuntos para estar construindo neles, né, esse sentimento de pertencente de uma comunidade, de ter esse sentimento como cidadão, de aumentar a autoestima dessa criança e adolescente. Então é isso que a gente tem feito, né? Reorganizou esses serviços não somente para oferecer
uma oficina de arte ou de esporte, mas também para ter esse espaço aí de ter essa conversa, né, de estar passando algumas informações, de estar provocando algumas reflexões e estar ouvindo também essa criança e esse adolescente que muitas vezes é identificado situações de vulnerabilidade, de segurança alimentar, de violência, até mesmo de abuso, né, nesses espaços. Quando se fala em centro de convivência, as pessoas têm muito aquela imagem que é só para atender os idosos, né? Mas essa reformulação permitiu criar um espaço, como você citou, multigeracional, isso. Exatamente. Trazer também crianças e adolescentes, né, para esses espaços e implementar, né, algumas políticas, né? Exatamente. Então nós tínhamos a escola oficina, né, o SEJU, que eram espaços que ofereciam essas atividades de esportiva e cultural, então a gente transformou esses locais em centros de convivência que atendem criança e adolescente e ultimamente também então a gente transformou ela em intergeracional, que é uma orientação técnica, né, do Ministério que vem, né, em trazer esses serviços assim que atenda todas as faixas etárias. Isso um contribui com o outro, tem os seus espaços individuais dividido por faixa etária, mas tem os momentos de convivência, né, intergeracional, e acho que isso agrega muito. Então nós temos 3 espaços, né, que é governamental, então é o Centro de Convivência de Líria Meura, é o SEJU, que é um centro de convivência também, e o Sensibilizar, que era uma ONG que depois pandemia aí passou para nós, tá gerindo esse espaço, então ali também é um centro de convivência. Então os 3 atendem criança, adolescentes e idosos. Bacana. A secretaria, ela basicamente implementa muita coisa, né? Basicamente não, é complexo, né? Implementa muita coisa que é política federal, que vem do governo do estado, né? Tem espaço também para criar suas próprias políticas, né? Conforme a necessidade local aqui. Mas geralmente vem tudo do governo federal, do governo do estado, né? Eu queria que você explicasse um pouco, né, de algumas questões que estão ligadas a isso, né? De como que é essa estruturação, né? Sim. Então, realmente ele tem uma tipificação de serviços, né? A política da assistência social. Então, tá lá, ela não é simples, realmente ela é um pouco complexa, né? O entendimento às vezes até é simples, mas se for pôr em prática ela é um pouco complexa e daí tem que ter essas alterações, né, que a gente, né, efetuou. Mas de modo geral ela é composta da proteção básica, né? Então a porta de entrada são os CRAS, então ali qualquer necessidade que o indivíduo tem da utilização da política da assistente social tem que buscar um CRAS. A partir dali dos atendimentos é feitos os devidos encaminhamentos. Então, dentro dessa proteção básica também está os centros de convivência. Então, esses centros de convivência eles são referenciados aos CRAS. Então, quem faz essa indicação, né, para os centros de convivência são os CRAS. Então, é os CRAS que visualiza dentro das famílias se tem crianças, adolescentes ou idosos em situação de isolamento, vulnerabilidade, enfim, e faz esse, né, encaminhamento para os serviços de convivência, né? Então são famílias acompanhadas para o CRAS. Os centros de convivência não é porta aberta, então eles são referenciados do CRAS. Então essa é a proteção básica. Isso nós vamos trabalhar prevenção, né? Vamos trabalhar algumas vulnerabilidades, né? Algumas pequenas violências, então ali se dá para ser trabalhado dentro da família, dentro dos CRAS e dos serviços de convivência é trabalhado. A partir daí, né, se verifica que a família tem alguma violência instalada, alguma fragilidade no vínculo familiar ou comunitário, então ela é passada para a proteção média, de média complexidade, que é o CREAS, né, o Centro Especializado de Assistência Social. Então ali eles atendem os indivíduos que já têm alguma violência, que já sofreu alguma violência ou que tem alguma violência instalada dentro da família. Né? Então, é a proteção de média complexidade. Então, é vínculos fragilizados e violência instaladas. A partir, né, nós temos a alta complexidade, que quando já rompeu o vínculo familiar, né, rompeu o vínculo comunitário, familiar, né, e esse indivíduo precisa de um acolhimento. Né? Então, nós temos aqui o acolhimento de crianças, adolescentes,
que era na Casa Abrigo Anjo Gabriel. A partir de 2019 o município também implantou o Família Acolhedora. Então, a grande maioria das crianças e adolescentes eles vão para a família acolhedora. Nós temos o espaço institucional para alguns casos que não se enquadram ou que tem um momento de passagem ou precisa de um estudo melhor para verificar a situação. Então, nós temos um espaço onde normalmente fica 2, 3 adolescentes, nesse momento de transição entre chegar e ir para a família acolhedora ou voltar para a família de origem. Então nós temos também esse espaço institucional. E também temos o acolhimento para mulheres vítimas de violência, que é feita hoje dentro da casa de passagem, num ambiente próprio, não é um ambiente adequado, né? Mas até que venha a Casa da Mulher Brasileira, que nós possamos ter esse espaço adequado para acolher a mulher, nós não estamos deixando de acolher, né, quando necessário. E também temos na Casa de Passagem, né, que acolhe, né, as pessoas em situação de rua que estão passando pela cidade, ou alguns casos dos munícipes que se pegam em situação de rua. Então lá é feita o acolhimento e o atendimento e os devidos encaminhamentos. Então todos esses espaços, né, tem os profissionais de psicologia e de assistência social que trabalham, né, de economista doméstico também, pedagogo, que trabalham, né, esse atendimento. Aí cada técnico fica responsável por um caso que tenha que resolver e faz os devidos, né, encaminhamentos necessários e os acompanhamentos para que o indivíduo, a família saia dessa situação. Bacana. É interessante observar nessa tua fala até, né, eu acho que exemplifica bem como que está estruturado hoje toda uma rede, né, para apoiar, para prevenir, para resolver, né, as situações. Antigamente, 20, 30 anos atrás, a atuação da assistência social era bem mais restrita, né? Basicamente era distribuir cesta básica, donativos, auxiliar, né, de forma mais imediata, né, as famílias. Eu acho que mudou muito, né, ao longo desses últimos anos e teve uma estruturação de políticas, de programas que hoje tornam esse trabalho, assim, vamos dizer assim, mais de médio e longo prazo também, né, Nádia? Exatamente. Então é toda uma estruturação que tem, é toda uma cartela de serviços que a gente tem que estar aplicando, né, e com muita paciência, né, respeitando o tempo da família, né, mas com busca ativa, com persistência, que essa família dere os serviços, né. Então, como você falou, né, antigamente era visto mais aquele assistencialismo, né, de você fazer a transferência de renda, ou né, a concessão de alguns benefícios, como a cesta básica, né, mas não é isso. Os benefícios e a transferência de renda é importante, né, para esse momento em que a família está passando por todos esses atendimentos, né, para a superação da vulnerabilidade. Mas não é só isso, né? Então, se a gente ficar só na transferência de renda e, né, nas concessões de benefício, nós não vamos proporcionar melhoria para a família, né? Então, esse é somente, né, um benefício necessário para passar nesse momento. Mas o principal serviço realmente é oferecer uma nova oportunidade para esse indivíduo, essa família sair dessa situação. Então, cada um, né, tem as suas potencialidades, cada um tem as suas vulnerabilidades, e o papel, né, dos profissionais que atuam dentro da política da assistência social é identificar isso, né, e fazer com que as pessoas e os usuários se reconheçam dentro dessas situações, tanto nas suas vulnerabilidades quanto nas suas potencialidades, né, e que trabalhe isso junto com esse acompanhamento para que saia dessa situação. Então, essa é realmente o papel, né, do acompanhamento, oferecer uma nova oportunidade, porque uma fatia da sociedade, né, é dividida assim em fatias. Algumas têm mais oportunidades, né, algumas têm menos oportunidades. Então, a gente pensa que quem está numa situação de violências ou socioeconômico, né, dificuldade socioeconômica, teve menos possibilidades, seja da educação, né, seja do próprio do vínculo familiar, vínculo comunitário, uma rede de apoio, né? Então, são pessoas que tiveram deficiência na construção da sua identidade e que o nosso papel
é ajudá-los a encontrar isso, né? Potencializar isso. Legal conhecer um pouco mais de como está estruturado, né, todos os serviços e programas da Secretaria de Assistência Social. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. A gente continua entrevistando a secretária de Assistência Social aqui do município, a Nádia Bonato. Não saia daí, voltamos no instante. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Quero trazer um convite para que você comece a investir no seu futuro sem pagar juros, com a opção da meia parcela até a contemplação. Você pode adquirir o seu carro, a motocicleta, o caminhão, o imóvel, a casa, o sítio, o apartamento, pagando um pouquinho por mês. Tem dúvida como isso funciona? Nos faça uma visita na Rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na Rua São Paulo, 1523, do lado da Fórmula Ativa. Ou simule hsconsórcios.com.br. Venha realizar teus sonhos sem pagar juros, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a Secretaria de Assistência Social aqui do município. A nossa entrevistada é a Nádia Bonato, ela que é a titular da pasta, está comentando com a gente um pouco de como que estão estruturados, né, todos os serviços que são prestados à população aqui do nosso município. Nádia, eu queria te pedir o seguinte, eu acho que a pandemia ela limitou, por um lado, alguns tipos de atendimentos, né? Por exemplo, aquilo que é reunião, tudo aquilo que deveria ser presencial, mas, por outro lado, a assistência social teve um papel importante do ponto de vista da segurança alimentar, eu acho, né? Muita gente aí estando numa situação ainda mais vulnerável e a Secretaria atuando. Como que foi esse trabalho, né, durante aí o período mais crítico da pandemia, através da Secretaria? Exatamente, a gente basicamente cuidou da segurança alimentar da população. Então a gente, além das cestas básicas, veio de vários locais, vieram alguns tipos de alimento. Então veio da agricultura familiar, através ali da Secretaria da Agricultura, então veio alguma coisa do Mesa Brasil, né? Então a merenda escolar também teve um momento, né, que como não tinha as escolas, então fez um kit com os alimentos que tinha lá, ou que tinha programado, que estava comprando para fazer a merenda. Então fizeram um kit e tudo isso era passado para a gente e está fazendo essa entrega. Então a gente não, realmente ninguém parou, todo mundo parou em serviços coletivos, serviços de atendimento, de visita domiciliar, e toda a equipe se mobilizou, os veículos, motoristas, profissionais, para estarem fazendo a entrega desses alimentos. Então foi um período bastante trabalhoso, né?
Mas que cumprimos, acredito, a nossa missão, além de trabalhar, atender a nossa demanda ali da cesta básica, também colaboramos com vários outros órgãos e entidades que também quiseram trabalhar com a segurança alimentar, né? Clube de serviços também, então produtos de higiene, produtos IPI, então tudo isso a gente atendeu toda essa demanda das pessoas, da sociedade, dos órgãos, entidades, da sociedade que queriam contribuir com essas famílias, né? Queriam colaborar. Então a gente absorveu tudo isso porque a gente conhece as famílias, né? A gente sabe onde é que elas estão, sabe quem, né? Para não sobrepor também a ação. Então a gente absorveu toda essa demanda aí nesse sentido. Legal. E aí, conforme foi recuando, né, a situação aí, o período mais crítico da pandemia, muitos desses serviços foram voltando, né? E eu acho que cabe aqui a gente destacar também uma iniciativa bacana que foi criada recentemente, que é o Banco de Doações, né? Explica aqui para o nosso telespectador como que funciona na prática o banco, que eu acho que é uma ideia incrível, né? Que faz uma ponte entre o pessoal que quer doar e quem precisa receber, né? Exatamente. Havia sempre uma cobrança, assim, a gente já tinha no nosso plano de governo lá, desde a primeira gestão, né, do prefeito Kleber, de estar realizando o banco de doações. Então, fizemos o projeto, apresentamos para ele, né? Então era um desejo dele também. E efetivamos, conseguimos um bom espaço, né, que é ali no Luther King, né, onde que era o barracão, né, dos catadores de reciclados. Uhum. Então é um espaço muito bom, então um espaço amplo e onde nos dá a possibilidade de trabalhar muito em cima, né, dessa demanda. Então foi inaugurado, foi dia 10 de março agora desse ano, e está sendo assim um sucesso incrível, porque atende a sociedade de modo geral, que tem um móvel, né, ou que está fazendo alguma construção e sobra lá 100 metros de areia, 100 metros de pedra, não sei quantos tijolos, né, pode estar ligando, a gente agenda e vai buscar. Então é um descarte consciente, né, da sociedade, né? E para nós, a gente sabe para onde encaminhar, porque a gente tem o setor de habitação, onde a gente atende essas famílias que precisam de melhorias habitacionais, então a gente está sempre comprando esses materiais de construção para estar auxiliando essas famílias. Então ali a gente já pode ver, né? O que a gente tem, a gente já leva, já não precisa comprar, e o que precisa comprar, então a gente compra. E tem vindo bastante, principalmente móveis, né? Então móveis de bom uso. Nós temos uma equipe lá também que, se precisar dar algum ajuste, a gente sempre dá aquele ajuste e leva em boas condições para as famílias. Bacana. Quem quiser doar é só ligar, mandar mensagem que... Exatamente. Tem o WhatsApp, tem o telefone, é só entrar lá, conversa com a Lori, que é a coordenadora do espaço, né? Então lá tem a equipe, né, que ajuda aí na manutenção. Tem o caminhão, tem a estrada, estão todos equipados para atender essa demanda. Legal, olha só, uma iniciativa bem bacana que está sendo posta em prática aqui em Francisco Beltrão. A gente vai para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse, olha, um grande aliado, o Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br.
Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. A primavera chegou! Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! Estamos de volta na tela da TV Beltrão com o associativismo e cooperativismo e nesta semana falando um pouco sobre todo o rol de serviços, né, e como está estruturada a Secretaria de Assistência Social aqui do nosso município. A nossa entrevistada é a secretária Nádia Bonato. Nádia, eu te pedi agora sobre a questão de habitação, né? Beltrão, né, o prefeito Kleber já divulgou que Beltrão aí está pleiteando aí um projeto aí algo em torno de 400 casas, mais ou menos. Eu queria saber de ti, que isso passa lá pela tua pasta, como que está, né, todo esse processo de viabilização, quais que são os procedimentos, enfim, como que está sendo planejado tudo isso? É uma ótima notícia, né? Nós que estamos aí uma defasagem, né, habitacional desde 2012, né? Não tinha nenhum programa habitacional, então o que a gente nesse período aí foi tratando das ocupações irregulares, né, de benefícios eventuais como melhorias habitacionais dentro da habitação, e o nosso principal trabalho nesse período aí foi o Terra Nossa, né, a regularização do Terra Nossa. E então teve muito trabalho ali nessa regularização, são quase 1.000 famílias que estão lá, residindo lá, né, todos num processo já regularizado, né? Então foi bastante trabalhoso. Agora, vir um projeto habitacional, né, com 490 casas, né, que vai ser, e está num processo bem adiantado, né? Então nós já fizemos o nosso projeto social, então a gente já visitou em torno de 600 famílias, cadastrou, visitou e estamos fazendo aí, separando por prioridades. Então já temos algumas famílias ali que já estão elencadas, né? E teve todo um projeto social para fazer lá no território onde que vai ser construído, então a gente teve que apresentar um projeto para a Caixa, onde tudo que existia de equipamento públicos, né, para atender essas famílias lá, o que tem de escola, como é que a escola funciona, de saúde, como que a saúde funciona, de assistência social. Então foi todo um histórico desse local, desse território, né, um histórico de como ele foi construído e agora como ele está. Então isso tudo foi um projeto que a gente fez, já encaminhou, já está ok, né? O pessoal ali do IPUB fez o projeto, né, das casas, então já está 3 modelos de casas também prontos, já encaminhou para a Caixa, então está bem adiantado. Só falta o prefeito Kleber ir lá assinar o último contrato e anunciar aí que vai fazer a licitação, enfim, né? Está bem adiantado. Oh, que bacana, acho que é uma novidade bem importante aqui para Francisco Beltrão, como você mesmo falou, acho que ficou um vácuo de quase 10 anos praticamente, né? Sem programas de construção, né, de moradias populares novas aqui no nosso município. Por outro lado, teve a questão do Terra Nossa, né, que eu acho que também teve um trabalho bem relevante lá, que a Secretaria de Assistência Social, acho que participou ativamente lá para levar serviços, para fazer a regularização de toda aquela área.
Conta pra gente, você que acompanhou todo esse processo, né, um pouco de quais foram os desafios, né, Nádia, e como que tá a realidade das famílias hoje. Sim, foi um desafio muito grande, né? Tu pensar, eu em 2017, quando a gente soube dessa, enfim, quando o prefeito Kleber falou, não, nós não vamos reintegrar a posse desse local, nós vamos regularizar. Então, quando a gente foi lá, eu lembro que a primeira vez que eu fui, as primeiras vezes, ele tinha um portão, então ninguém entrava lá sem autorização, dos comandantes, enfim, lá do líder comunitário, né? Então a gente foi entrando, então a gente tinha que avisar, entrar e de maneira assim um pouco cautelar, né? Mas assim a gente foi criando confiança junto com esses líderes comunitários e levando os serviços públicos para lá, né? Então aí chegou um momento que então tirou o portão, né? E a gente pôde ir diariamente, a equipe de habitação estava lá. Então, para conhecer quem eram as famílias, então fazer todo um levantamento social de quem eram aquelas famílias, atendia aos critérios, das vulnerabilidades, então os critérios sociais para que realmente ficasse lá, né? Não tinha imóvel em outro local, então a gente fez algumas reintegração de pessoal que tinha imóvel, chácara às vezes, imóvel em outros bairros, né? Então foi feita algumas reintegração e a gente regularizou realmente aquelas famílias que, vou te dizer, 98%, né, são famílias que realmente não conseguiam mais pagar o aluguel ou que realmente queriam um local para morar, né? Então, famílias que às vezes a renda era só transferência de renda, trabalho de bico, né? Então são realmente famílias que atendiam os critérios para estar lá. Então, a partir disso, a gente foi regularizando aos poucos, então, né, por quadra, né, e daí junto à aviação e obra lá trabalhando, então abrindo rua, adequando dentro do projeto que havia sido estabelecido. Então, foi feita muita realocação de casa, puxa para cá, põe aqui para colocar dentro do lote para deixar minimamente, né, assim, deixar quanto mais dentro do projeto que estava estabelecido a gente fez. Legal. Né? A gente conversou caso a caso com as famílias, né, para deixar, né, porque você regularizar um local onde está tudo construção, tudo fora de... Aí depois colocar dentro de um projeto, cada um dentro do seu lote, então foi bem trabalhoso. Mas a equipe foi persistente, foi lá negociar e a população também, né? A população também, se precisava desmanchar uma área ou desmanchar a casa e colocar em outro lugar, sempre foi muito aberta, né, com nós, assim, para facilitar essa regularização. Interessante observar isso, né? Não teve, vamos dizer assim, uma posição de conflito, né? Mas eu acho que de parceria, né? Exatamente, de muito diálogo, muita visita domiciliar, muito diálogo. Então nós temos ali profissionais que conhecem todas as famílias, conhecem a mãe, o pai, o filho, a situação de cada um, né? Então são famílias atendidas pelo CRAS lá do Padre Eurico, né? Então são famílias que o CRAS conhece, que a habitação conhece. Então, é um vínculo que foi criado com essa comunidade. Hoje os moradores lá, só para a gente relembrar, estão pagando carnezinho, né? Estão. Não todos, mas acho que a maioria já está regularizada. A maioria, nós precisamos entregar mais os últimos títulos ali, então a partir do momento que a gente entrega os títulos, entrega o carnê. Mas desses 1.000 e pouquinho, acho que falta 200 para a gente entregar, o restante está todo pagando. Claro, às vezes tem alguma inadimplência, mas aí... daí a Secretaria de Finanças também está fazendo o papel dela, né? Então vai lá dentro do escritório que tem lá todo mês para estar regularizando, recebendo, né? Então, né, os inadimplentes eles vão fazer o que for preciso, né? Então a gente vai tratando disso cada um na sua área, mas estamos lá, né? Então esse espaço ainda existe, o pessoal da habitação agora desocupou esse espaço, mas o município pensa em colocar um outro serviço lá para estar atendendo, né? E também para estar tendo esse espaço aberto para quando a Secretaria de Finanças precisar ir lá, pode ir lá para regularizar carnê ou receber, né? Isso facilita a vida deles, né? E proporciona, então, a maior facilidade para manter suas responsabilidades em dia.
né? E qualquer outro serviço público que precisar, um local para fazer o atendimento, né? Tem aquele espaço. Mas enfim, é isso. O pessoal lá com os terrenos já regularizados, sendo proprietários, né, dos imóveis, o município lá já fazendo até pavimentação de ruas, levando energia, água, enfim, dando dignidade e cidadania, né, para os moradores do Terra Nossa. É isso aí. Nádia, muito obrigado pela tua disponibilidade, viu? O nosso programa tá sempre de portas abertas aí para divulgar boas iniciativas, boas ações, como a da Secretaria de Assistência Social. O nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Estamos dando início a mais um Memórias de Nossa Gente, um quadro que toda semana mostra aqui na tela da TV Beltrão um pouco da história e da trajetória daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município que já se aproxima dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos conhecer um pouco da história da família Capelina, que está presente aqui em Francisco Beltrão há mais de 70 anos e tem uma atuação importante em vários segmentos da sociedade. Vamos conferir agora em mais um Memórias de Nossa Gente. Nós fomos, aquele tempo chamava Vila Marecas, é conhecido por Marecas. Pato Branco que já era Marecas. E dali nós viemos morar para cá, demoramos de Vargião até Pato Branco, saímos de meio-dia do Vargião, chegamos de noite em Pato Branco, que tinha chovido na estrada. Daí o motorista pediu se tinha chovido para Beltrão, daí disseram que sim, que choveu. Daí ele pensou, vamos pousar no hotel aqui em Pato Branco e amanhã cedo, quando enxugar a estrada, vamos para Beltrão. Daí saímos ali por umas 9 horas que viemos para Beltrão, chegamos ali onde que fica a esquina da rua São Paulo com a Antônio Faedo. Chegou meio-dia, foi parado ali, que o pai e a mãe tinham conhecido deles do Rio Grande, que morava ali. Foi almoçou ali e viemos depois aqui para baixo, fomos descarregar a mudança lá no Padre Eurico, onde que é o Padre Eurico hoje. Que nós, no nosso terreno, não tinha casa. Daí foi feita a casa ali onde está o centro de evento, e fiquei morando ali. Até hoje tem um irmão nosso que ainda mora ali, que tem o terreno lá de lá, do centro de evento, que ele mora, ele deu um pedaço de terra. E ficamos ali procurando sempre terras boas, porque naquele tempo não tinha adubo, nem se falava adubar terra, era só a terra boa por natureza mesmo, para plantar. E aqui tinha. Não queria que tivesse pinheiro, mas nós tínhamos 7, 8 pinheiros em cima do terreno, tinha ainda. Por causa que o pinheiro lá onde nós morávamos, em Santa Catarina, tinha demais. Atrapalhava tudo
a plantação também. E ali foi levado a vida, foi trabalhando uma coisa e outra, daí até que chegou um ponto que nós ficamos grandes, a piazadinha ficaram grandes, um começou a trabalhar para cá, outro serviço, e daí ficou pouco na roça trabalhando. Daí fizemos, cada um se virou. E agora nós temos ali, cada um tem a casa dele, nos lotes, outro em outro lugar. E uns faleceram também. Era um divertimento nosso, era brincar, correr para cá e para lá no começo. Depois daí comecemos a ficar maior um pouco, jogar um futebol. Daí depois eu, por exemplo, já quando tinha 17 anos, já 18, entrei no GETSOP, que era um órgão federal, né, de escriturar as terras ali, né? Daí eu trabalhei fora, né? Daí na roça trabalhei até os 18 anos só, né? 17. Daí depois trabalhei no GETSOP, daí o meu mano começou a trabalhar de carpinteiro. Daí eu saí, acabou o GETSOP, né? Daí eu fui trabalhar com ele até nós quase 50 anos juntos, um tolerando o outro. E aquela história do Honorino que andou algumas horas de bicicleta para ir dançar, como é que é? Como é que foi? Ah, sim. Nós fomos uma vez no matinê, lá na Vista Alegre, mas isso foi no ano 60 e uns quebradinhos. Não é muito, não chegou, eu acho que antes do ano 65 isso foi. Eu e mais 2 de bicicleta, nós fomos, demoramos 3 horas para ir. Eu acho que ficamos lá no matinê 1h30, quanto mais 2 horas, dançando e depois ir de volta, porque chegar em casa antes da noite, porque não tinha luz, as bicicletas, não tinha nada, eles pegavam no escuro. E daí tinha um companheiro meu, ele se perdeu na estrada, caiu no chão, andou se rolando lá para as capoeiras, não sabia andar bem de bicicleta. Fazia uma semana que tinha comprado a bicicleta, achava que ele sabia andar, se perdeu logo lá. Daí, no final, deu uma entortada o guidão da bicicleta dele, endireitemos, demos um jeito de endireitar, daí embarcou e veio de volta. Antes da noite chegou em casa ele também. Mas era sofrido, mas era divertido também. E outros bailes que nós íamos, que eu ia por ali, eu nunca ia, só se alguém ia de carro, ia junto. Senão eu ia de pé. Fosse longe também, daqui do parque, onde tem um centro de evento, ia lá na Água Branca, ia de a pé, e aí voltava de a pé. Naquele tempo não tinha movimento na estrada, não tinha nada, né? Não é que nem hoje. Hoje é um perigo. Naquele tempo era bom. Também com a gaita e o pandeiro se fazia um baile. Sim. Os músicos era só uma gaita, um pandeiro, e o resto não precisava nada. Algum violão. Depois começou com violão também. E se nós tinha 2 colheres, uma em cima da outra, ficava batendo com as 2 colheres para ajudar. É verdade. Nós morávamos lá no Itá, ficamos lá, nós nascemos lá, esquiemos até aquela idade, porque o meu irmão mais velho foi para o Rio Grande, lá na Serra Grande ainda solteiro. Ele já foi novo para lá, o patrão dele tinha ido para lá para montar a ferraria, fábrica de enxada, facas, ferramentas, tudo que era ferramenta. Então ele foi para lá e fez lá. E agora, hoje em dia, ele é patrão. Ele se montou a sua própria fábrica e tem uma fábrica grande. E ele ainda faz um pouco de ferramenta, mas o filho dele faz as facas Serra Grande, sabe? Que
famosa lá, as facas deles. E daí fiquei eu aqui, a minha irmã que tinha lá, morava lá no bairro de São Miguel. E daí o meu irmão, o Valdecir, foi lá para o Rio Grande, disse que lá tinha mais serviço de carpinteiro, então ele puxou o pai junto para lá. E foram para lá. E lá se fizeram, tinha bastante serviço, bastante fábrica de calçado. Então lá as mulheres trabalhavam tudo na fábrica de calçado. E os homens trabalhavam de outros serviços. Meu irmão também ainda trabalha de um pouco do vice-pedreiro, ele é mestre de obra, então ainda ele faz alguma coisa. Mas os outros, meu irmão mais velho ainda trabalha um pouco. Ele está bastante sofrido, já está com 73 anos, mas ele já vai parar de trabalhar, vai deixar para os filhos para tocar fábrica dele. E meus pais logo depois ficaram doentes e faleceram os dois. Problema de AVC, essas coisas, já levou os dois em seguida. E da sua juventude, o que a senhora lembra, tempo de vocês, jovens, a senhora e seu marido hoje? Como que era na época? Na época, olha, quando tinha alguma... ia assistir o jogo de futebol lá no campo do União, e ficar por aí nos domingos, assim, e, se tinha alguma matiné no CTG, ou assistir jogo de futebol aí no campo do Torino. Onde ela me conheceu, né? Eu conheci ele ali no campo do Torino ali. E eu jogava bola, né? Daí... E ali era bastante gente, porque ali era um campo, tudo que era jovem daqui, da redondeza do bairro Vila Nova. Vinha até ali da linha São Paulo, no Macanhã, vinha assistir nós jogos, nós disputávamos o campeonato municipal, né? Então daí eles vinham assistir nós jogar ali, daí ela morava ali em cima, daí me conheceu ali jogando bola. Fiz amizade ali, fiz amizade com as irmãs dele ali, por ali, né? Nos domingos nós saíamos juntos, pra cá e por lá. Hoje vocês têm quantos filhos e netos? Nós temos 3 filhos e 3 netos, 3 piá. Em Francisco Beltrão, quem atualiza a carteira de vacinas ganha prêmios. São 5 televisores de 43 polegadas e 10 bicicletas. A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos prossegue até 31 de outubro. Procure uma unidade de saúde. A vacina é a maneira mais segura de proteger contra as doenças e você poderá ganhar 5 televisores e 10 bicicletas. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Para nós começar depois do CTG, nós começamos ali no Parque de Exposição, né? Que tinha um pavilhão, que dizia o pavilhãozinho do feijão, ele era pequeno, mas servia. Nós fazíamos baile aí, o Canterno, o falecido Antônio Canterno, que era o prefeito, ele cedia, pois não cobrava nada. Nós podíamos fazer um baile, nós amanhecia até o bailinho que fazia ali, daí começava a arrecadar o dinheiro para depois começar o CTG, né? E daí fomos indo, aí foi comprado um meio lote aqui embaixo, perto do Menegoto aqui, né? E daí foi indo, e depois o Pedro Marcon entrou na parada, ele, que nós piazada, nós éramos 6 irmãos da minha família, e o Marcelo também junto, nós tinha boa vontade de fazer alguma coisa. Daí entrou o Pedro Marcon, daí diz ele, vamos fazer então, vamos tocar isso ali, né? E ele entendia em negócio de CTG, nós não entendíamos nada, né? E se criamos aqui no mato, bem dizer, né? Daí foi começando, né? Inclusive, falando de construir, aquela vez daí foram ver a madeira, de comprar toda a madeira. Daí o Jorge Camilotti disse, eu vendo a madeira para o CTG. Daí dava 5.000 reais de madeira. Daí pagaram 5.000, daí quando foram construir, ele ofereceu, quer deixar a madeira aqui, eu dou 9.
do 9.000. Daí disseram, não, nós estamos a fim de construir o CTG, nós vamos fazer ele. E como daí ele deu toda a madeira que tinha comprado, foi completado. O CTG todo de madeira. Daí depois começou os bailes, e veio o baile, mas esse conjunto bando Rio Grande, aquela época era os mirim. Na inauguração foi 2 bailes. Os mirim no sábado de noite para domingo. E domingo de noite os 3 chirus. Daí o programa, acho que é Rodeio Farroupilha, que foi transmitido daqui também. O Rodeio Coringa, que é? Não. Não. O Rodeio final. Veio o Luiz Menezes e era para vir o Darcy Fagundes. Mas o Darcy Fagundes não veio, porque ele não estava muito bom de saúde. Eu sei que foi isso e um baile. Depois também, para nós, esses bailes do CTG, nós nunca saímos em baile fora. Os bailes melhores sempre foi do CTG. Isso não tinha que matasse eles. E o começo sempre foi o nosso, foi do futebol, nós que arrecademos o dinheiro que nós fizemos, como se diz, o pé, o alicerce embaixo, saiu da nossa parte lá do campo do Torino. Era Torino, Sociedade Esportiva Torino e o CTG, os 2 juntos. Daí depois veio uma lei que tinha que separar, porque a Sociedade Esportiva Torino com o CTG, por causa do MTG, não sei o que ali que fizeram, daí separaram. Daí saiu fora o Torino, ficou só o CTG. E continua o CTG ainda, que nem hoje também, que é o mesmo, né? E o primeiro tesoureiro do CTG ali, quando começou, foi o Ângelo Marcelo, que cada era o homem do dinheiro, né? Daí ali foi começando, ali foi indo e até hoje está aí. Agora, tem gente que não sabe o jeito que foi começado o CTG. Então, tem gente que acha que foi... Claro, depois que está feito, é fácil de tocar, como se diz, mas antes não foi fácil, viu? Que no começo tinha o presidente, era a Sociedade Esportiva Torino. Daí quando saiu, daí o presidente é o patrão do CTG, daí que fazia parte, estava no lugar que foi tirado da Sociedade Torino. E tinha um lá, que vinha em todos os bailes. É difícil ele falhar um baile. E ficava até o final. Ele, quando chegava na última música que tocava, ele saía. Eu dizia, mas esse baile aí não deu. Os músicos não eram tão bons, né? Mas ele ficava até a última. Era o tal do Kalinsky. Ele gostava de baile, aquele homem que tá louco, mas ele ficava até a última música e disse que a música não estava boa. E se estava boa, então ia até quando? E o do churrasco também, né? Ah, sim, tinha um cara no churrasco, uma vez nós fomos numa janta, eu e a minha esposa, promoção de uma escola. Daí tinha um casal lá perto que estava jantando também. E daí, se serviram a primeira vez, daí depois eu vi que ele começou, foi uma vez, foi 2, foi 3 vezes. Você pegava só carne, comia. Daí cada vez que ele sentava ali perto de nós, ali, dizia, mas essa carne não está bem temperada, né? Mas eu não sei o porquê que pegou tanta carne assim, se ele
se ele viu que não estava bem temperada, e como que ele comia tanto assim? O que dirá se ela fosse bem temperada, né? Se serviu 4 vezes e não estava boa como ele queria. Não. É que nem a gente. Mas eu ia trabalhar. Quieto. O Gílio saía para cá e para lá no domingo, ia ou no campo de futebol, ou não sei onde ia, nas bodegas. Bodega é difícil, é mais futebol. Eu gostava de futebol, eu sempre gostei. Nós se reunia, todas as moças se reuniam numa casa só, lá tomava mate, fazia pipoca, contava história e dava risada. E assim, quando domingo numa casa, domingo em outra, quando tinha jogo de futebol, nós ia lá assistir, né? Pra ver a rapaziada, mas não. Ver eles jogar e fazer cursinho. Foi lá onde começou o namoro. É, ali onde ela me conheceu, foi indo, daí vai pra cá, vai pra lá, e pensando em namorar pouco e casar, e daí a situação demorou um pouco, foi 4 anos de namoro. Tem que pensar o que vai fazer. Porque quem casa quer casa, dizia o pai, né? Sempre dizia, quem casa quer casa, daí teve que fazer a casa antes. E aprendi a trabalhar, daí nós fizemos. O Honorino também, Honorino? Eu gostava era de baile, futebol, embora que não era muito bom de bola, mas eu gostava de futebol. Mas baile eu gostava, matinê gostava, eu ia por tudo por aí nos bailes. Sessão Progresso, Jacaré, Água Branca, onde tinha, se tivesse todo sábado, eu ia todo sábado. Baile, no outro dia futebol, não é muito bom baile e futebol, são 2 canseiras, né? Mas não olhava, o que é bom a gente não deixa escapar, como se diz. Eu joguei muito bola, eu gostava. Joguei no campo do União, tempo que era de terra ainda. Aí não era fácil. E se dava uma garoa, então a chuteira ficava que pesava mais do que. Eu joguei muito no campo do União também. Naquele tempo, qualquer podreiro mesmo. Servia para fazer um campinho. Não tinha. Servia para fazer campo. Eu fui ali embaixo também, no lugar que vocês foram jogar bola. Na Nova Seção. Ali também era um potreiro? Tempo saía bastante torneio. Naquela época era bem melhor que hoje. Saía torneio, que nem aqui no seminário, saía torneio de 40, 50 times. E começavam cedo de manhã e disputavam só nos pênaltis. No final ali, um cara cada lado aí, alumiando, e dele o pênalti. Naquele tempo dá bastante torneio. Em Francisco Beltrão, quem atualiza a carteira de vacinas ganha prêmios. São 5 televisores de 43 polegadas e 10 bicicletas. A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos prossegue até 31 de outubro. Procure uma unidade de saúde. A vacina é a maneira mais segura de proteger contra as doenças e você poderá ganhar 5 televisores e 10 bicicletas. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Eu vim morar para cá, eu não queria mais ir na aula, mas meus pais quiseram que eu ia na aula. Eu fui 4 meses na aula. Tinha aquele ano que tinha começado, vieram as freiras, as irmãs. Tinha três freiras que tinha, 2 eram professoras, uma era cozinheira. E daí eu comecei na aula numa sala emprestada do Vicente Longo, que tinha fechado uma loja na esquina da rua Ponta Grossa com a Luiz Faedo. Daí eles cederam para dar aula lá, para a falecida irmã Alice,
que eu era do segundo livro, do segundo livro para cima, ia do segundo ao quinto, dizia, quinto ano, né? E a irmã superiora no cinema do Zanata, dava aula. Daí depois, as primeiras férias, antes das primeiras férias. Depois das primeiras férias, daí eles fizeram os salão, que depois foi o Pedro Granzotto. Daí fizeram 2 salas de aula, uma para de cada irmã, davam aula de manhã e de tarde. E daí foram morar elas também. Dali começou depois o colégio, depois fizeram aquele Lanacango, o ano 56, colégio grande. Daí ali eu não fui mais para lá. Mas afinal naquele tempo foi assim. E eu lembro bem que eu ia no moinho do Júlio Lago, Moinho Preto, que diziam, na esquina da Antonina com a Rua São Paulo. E pro outro lado tinha o matador que carneava gado, era o Possebon, que depois impediram ele de trabalhar, que ele teve que ir lá para Alvorada, daí ele construiu lá, daí trabalhou muitos anos. Daí depois daquele tempo eu comecei a trabalhar de carpinteiro, de ajudante, com o Rogério Galhassi. Eu estava com 19 anos. Trabalhei 4 anos com aquele patrão de carpinteiro. Não sabia nada fazer. Mas daí depois com 4 anos eu aprendi a trabalhar, que daí ele me disse assim que eu não vou te dizer para você ficar mais trabalhar aqui comigo, porque você sabe que nem eu, nós sabemos tanto igual, né? Daí eu comecei sozinho a trabalhar. Comecei sozinho e fiquei até com medo de trabalhar. Eu sozinho, enfrentar as coisas sozinho. Porque tinha certos carpinteiros, quase a maioria, quando chegava à noite, eles iam na bodega. E iam quase o outro dia para casa. Eles dormiam na bodega. Mas daí, graças a Deus, não acostumei. E daí continuei trabalhando. E quando veio o seminário, eu ajudei a fazer o seminário lá na costa de Santa Rosa, o Seminário Sagrado Coração São José. Daí depois veio aqui na Vila Nova. Eu fiquei 5 anos trabalhando no seminário direto. E daí depois voltei a trabalhar sozinho, um bom tempão. Depois meu irmão veio trabalhar comigo. Ele trabalhou acho que uns 40 anos, meu irmão junto comigo também. Eu sei que entre tudo eu passei de 50 anos trabalhando. E não dava muito, mas sempre deu para viver. O serviço vale acostumar. Tem muita gente que começava a trabalhar, não dá para trabalhar porque não dá. Mas não dá não, se o cara não gosta do serviço, ele nunca vai, ele sempre está desprezando o que ele está fazendo. Não tem como ir para frente, tem que gostar. E também eu nunca vi um lugar de tanta água que tinha aqui em Beltrão. Essa ali também eu não esqueço, porque por tudo tinha águas e banhados. Hoje não se acha banhado
Mas aqui dentro da cidade não se vê mais um banhado. E aquele tempo tinha banhado que não dava nem de passar de a pé, porque ele afundava. Era um tremedal que tinha. E mesmo as casas que faziam, era tudo longe dos banhados, porque era muito úmido. Por isso que estão falando que tem que cuidar bastante de água. E agora tá bom, agora tá tudo seco, tudo bom, onde tinha banhado tá seco. E vale se cuidar agora. Então, eu vou voltar atrás das casas que nós fizemos. Nós, com muito orgulho, nós ajudamos a construir Beltrão. E na época nós só fazia casa de madeira, né? De alvenaria nós não trabalhávamos. Nós não vencia fazer de madeira, nós sempre tinha bastante serviço. E eu acho que esse dia eu estava pensando aí, sentado aí, eu acho que tinha umas 400 casas aqui dentro da cidade só. Fora as reformas que nós fizemos, né? E daí nós ajudamos a formar a cidade, porque no começo não tinha tantas casas, né? Daí eu... E a Beltrão de hoje? Hoje nem comparável. Hoje é outra... Hoje é só alvenaria. A maioria é só alvenaria. As casas que nós fizemos, tem a de Miranda ali, tá levando toda ela, tá destruindo. Ele mesmo disse para nós, dizia, ó, Capelina, o que vocês fizeram, eu tô levando embora. Os desmanchando, eu levando embora para outro lugar, dizendo. Então digo, mas que vão, digo. Um bom sinal, digo, que a cidade está aumentando e vem casas de alvenaria melhor, né? O meu nome é Natalina Capelina Prigol e vim de Vargião com meus pais, meus irmãos, no 52. E daí aqui ficamos, ainda estamos morando. E daí conheci o meu marido em festa no interior. Daí casemos, temos 4 filhos, 4 netos. E na próxima vai daí ter a família do meu marido para se apresentar. Que família que ele é? Família Prigol. Eu vim de Santa Catarina, com 3 anos de idade, filho de gaúcho. Pai e a mãe casaram no Rio Grande do Sul, daí vieram para Santa Catarina. Daí teve família lá, menos uma filha mais nova que nasceu aqui, em Beltrão. E eu vim com 3 aninhos de idade. Daí eu estudei aqui, fiz o primário na escola estadual, escola mista estadual de Boa Vista, da professora Italina Scott, lá onde é hoje a Ervateira Sudoeste. E depois eu fiz o ginásio no La Salle, tempo do La Salle, que tinha em Beltrão. Depois eu fiz o técnico em contabilidade na escola estadual, ali no Suplicy. Trabalhei 1 ano no banco, trabalhei 14 anos na Confrabel, hoje extinta, hoje está em liquidação. Inclusive eu faço parte sou liquidante da Confrabel. E trabalhei fez parte da diretoria do CTG, inclusive fui presidente do CTG, recordando os pagos. Fui presidente da Escola Beatriz Viavati,
Fui secretário por diversas vezes da Igreja Matriz São José, da Vila Nova. Fui vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Miniguaçu. E daí, da família, constituí uma família, né? Eu casei com a Lourdes Brancalhone. Tenho 2 filhas, uma inclusive faleceu esse ano, em fevereiro, que era a dona da Pizzaria Livorno. E tenho 3 netos. A outra filha trabalha na ADAPAR, técnica da ADAPAR. O meu nome é Ana Capelina Spiller, sou filha de pioneiro de Beltrão, e meus pais vieram do Rio Grande. O meu pai se chama Arcângelo Gabriel Capelina, a minha mãe Rosa Bruneto Capelina. Eles moraram um tempo lá em Santa Catarina, teve 8 filhos lá, e só eu que vim, que nasci aqui em Beltrão. Eu tenho 2 filhos, um está lá em Foz do Iguaçu, trabalhando, é professor, e a filha mora aqui. Tenho 5 netos. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que toda semana traz para você, telespectador, um pouco da história e da trajetória daqueles personagens que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município pujante e que se aproxima já dos 100 mil habitantes. Na próxima semana tem mais e eu conto com a sua presença. Um forte abraço. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palmasola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho. O gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palmasola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele.
Olá pessoal, sou o André da André Luiz Veículos, 16 anos no mercado, conceito em fazer bom negócio, mas o meu assunto hoje é outro, é falar sobre alguns itens da minha vida e da sua vida. André, fizeram uma pergunta para mim, você é uma pessoa individual? Eu falei, não. Quando eu conheci o amor de Cristo, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um pouco de individualismo ainda. Hoje não. Hoje eu vejo que ser individual não é bom, mas é uma escolha sua. Mas ser individual não traz bons resultados. Ser individual, você vai ficar sozinho. Então eu te pergunto, é legal você continuar sozinho? No mundo que a gente precisa estar relacionado com pessoas, no mundo que a gente precisa estar junto. Eu e minha equipe, que é onde começa o meu dia, depois da minha casa, depois do momento com Jesus, sai eu e Jesus de casa, vamos até a minha loja. Lá eu estou junto com aquela minha equipe maravilhosa, meus colaboradores, a minha empresa, é um show de trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas aonde eu vou, eles estão juntos. Por quê? Porque eles são a minha história, eles fazem parte da minha história. Quando a gente vai ganhar um prêmio, sobe todo mundo no palco. Quem não quiser, não faz mal. Mas eu convido a todos para subir no palco. Mas por que eu convido? Porque eles fazem parte daquele prêmio, a parte da história. Se eu pudesse, eu levava até meus clientes no palco, receber um prêmio. Recebi um prêmio aí semana passada, Ângulo Pesquisa, há 14 anos recebendo esse prêmio, agradeço a você, meus clientes. E agora estamos lutando por outros prêmios sempre? Não, estamos lutando para fazer um bom trabalho. Não é questão do que prêmio, não. É a questão de a gente viver ano por ano lutando para fazer um ótimo trabalho na cidade que a gente vive. Um bom comércio não é você ter muito dinheiro. Um bom comércio é você trabalhar em contexto com as pessoas na sua cidade, que faz crescer a tua cidade, mas a tua empresa cresce com tranquilidade. A minha empresa tem um diretor, é Deus. Então eu tenho que servir ao meu Senhor. Eu tenho que estar no caminho ao meu Senhor. Se eu amo a Jesus e eu quero ser o que Deus quer que eu seja, que é a semelhança do seu Filho, eu tenho que estar muito bem, sim, e fazer o correto, e fazer o bem, e fazer um bom trabalho. Ganhar o meu pão de cada dia, honestamente, sinceramente e corretamente. Então, amigo, não perca tempo. Não seja individual, porque lá na frente você vai ver o quanto soma você é uma pessoa que está ali, junto com as outras pessoas, lutando, objetivo e sempre firme, porque Jesus te ama e quer o melhor para a sua vida. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Williams Costa, quero te trazer uma reflexão hoje bem legal. Há um tempo atrás, Joseph Murphy, escritor sobre a obra O Poder do Subconsciente, teve acesso a um outro colega, escritor, que também era muito curioso sobre as questões de comportamento humano. E esse seu colega, não vou saber o nome dele agora, teve a oportunidade de fazer uma entrevista com um cacique de uma tribo indígena americana e levou lá 30 e poucas perguntas, muito entusiasmado com a oportunidade que teria com esse índio chefe cacique. No final, já de 1 hora e pouco, ele terminou as 30 e poucas perguntas e não chegou a conclusão nenhuma. Colocou o caderno do lado, respirou um pouco e pediu para Deus te dar uma luz e uma reflexão sobre o que poderia perguntar ao índio. Então veio em mente que ele tinha que fazer só uma pergunta. E ele fez: cacique, o que o senhor acha do homem branco? O cacique logo respondeu: o homem branco é louco. Então, esse pesquisador pensou:
e logo indagou: mas como o homem branco é louco, cacique? E o cacique respondeu: o homem branco é louco porque pensa com a mente. Mas então, como que o índio pensa? Perguntou. E o cacique respondeu: o índio pensa com o coração. Imagine você que na Bíblia está escrito assim: o homem é o que pensa em seu coração. E eu faço uma pergunta: o cacique leu a Bíblia? As duas informações são verdadeiras, mas se cruzam. A partir do momento que você entende que você tem a capacidade de pensar com a mente, sentir com o coração, mas também pode, a partir de agora, sentir com a mente e pensar com o coração, as coisas vão mudar muito na tua vida. Faça esse exercício, experimente e seja feliz.